Aguardando que Beleza. venha até o final. Então vamos ver, né? O pessoal tá chegando ainda, mas acho que a gente já pode começar a conversar. Então, basicamente, assim, tô muito feliz de estar aqui com você, Malta. Obrigado por ter aceitado o convite. A ideia dessas lives é justamente, assim, pegar o ponto de vista do plantonista, da plantonista de clínica médica, para realmente, assim, que a gente chega no plantão, a gente estuda muitas coisas ao longo da faculdade, mas sempre tem os casos de algumas especialidades que ficam, tipo assim, alfinetando a gente, porque são condutas que a gente não sabe, né, cara? São condutas que são especializadas e, bom, eles são muito difíceis. E o oftalmo é uma das mais difíceis, cara, porque eu acho que todo mundo tinha, assim, com certeza, assim, talvez tenha alguém que não é da área da medicina, mas todo mundo que é da área da medicina sabe que ao longo da faculdade a gente tem 12 períodos e a gente não gasta quase nenhum tempo de estudo pro olho, né? E o tempo que a gente gasta, com certeza, não é proporcional ao tempo que a gente gasta num plantão atendendo pacientes com queixas oculares. Então, num plantão de generalista. Então, eu acho que vai ser muito pertinente mesmo a gente fazer essa conversa. E, bom, espero que os ouvintes gostem. Então, a ideia da live vai ser basicamente o seguinte: eu tenho aqui algumas perguntas que eu já sei que eu vou fazer para o Dr. Guilherme. Ao longo da nossa conversa vai surgindo algumas outras dúvidas espontâneas também que a gente vai fazer. E vocês que estão entrando aí, já estão entrando, tá dando tchauzinho. Vocês podem ir comentando aí o que vocês vão achando, porque a gente vai ter alguns momentos que já estão programados na live, que a gente vai ler os comentários, a gente vai tentar abrir caixinha de perguntas para vocês mandarem e tal. Então, podem comentar, podem fazer perguntas, se tem um tópico que a gente está abordando naquela hora, escreve aí o que você está perguntando, porque se a gente não conseguir achar nas perguntas lá, pelo menos você vai lembrar na hora que a gente abrir a caixinha de perguntas. Não é mesmo, doutor Guilherme? É isso aí. Tá, vamos fazer o teste agora dessa caixinha de perguntas, que vamos ver como que funciona. Manda aí. Ah, que interessante, cara, olha só. As perguntas que eu fiz a caixinha de perguntas que eu tinha aberto antes, as perguntas estão aqui embaixo. Ficam aí, né? Quer ver? Quer ver? Então, uma pergunta aqui que foi uma pergunta super importante. Vocês aí pra mim. Vou botar aqui na tela. Tchum. Isso é uma das dúvidas, né, que a gente tem. Então, daqui a pouco vamos abordar esse assunto. Deixa eu ver se... Aí, ó, pronto. Aí, já tá aparecendo novas perguntas. Interna Bri, oi. Oi. Doutor Bárbara Martins P. Olá, boa noite. Boa noite. Jornal Nacional, estamos aqui. Então tá bom. Então tá funcionando. Eu vou tirar a caixinha de perguntas agora, porque a gente vai abrir depois. O Bruno Veciano, Benolim alta, é isso aí, cara. Tamo junto. Então, beleza. Vou tirar a caixinha de perguntas. Eu não sei fazer isso. Como que tira? Meu Deus. Ixi. Esse blogueiro não faz não. Pronto, fechei. Então tá bom. Vou dar o play aqui no nosso fator. Então, basicamente é o seguinte, vou me apresentar brevemente, né? Acho que a maioria de vocês, acho que talvez todos já devem conhecer, mas vou me apresentar brevemente, que o meu nome é Lucas, eu sou médico, eu sou formado na UFMG, eu me formei tem mais ou menos 4 anos e meio. E desde então, com alguns intervalos de tempo que eu saí para fazer pesquisa, mas desde então minha atividade principal é plantão de clínica médica, plantão de emergência, de porta, né? De pronto atendimento. E como eu tinha falado, as dúvidas oftalmológicas são uma das coisas mais recorrentes do plantão. E aí essa sequência de lives vai ser para introduzir esses assuntos das especialidades do ponto de vista de um generalista ou de uma generalista. O Guilherme Malta, foi meu colega no ensino médio. A gente é amigo desde então, agora já tem... Eu lamento dizer, mas eu já me formei no ensino médio já tem mais de 10 anos. Então, essa amizade já é de longa data. E o Guilherme é um cara que sempre se destacou assim, pela inteligência, pelo carisma, e fez a faculdade de medicina lá na UFTM, que é uma faculdade excelente. Eu, inclusive, acompanhei ele num dos eventos do Intermédio, que eu fui lá em Uberaba, eu acompanhei ele num dia de ambulatório, né, Malta? E deu pra ver que, tipo assim, as instalações são muito boas, eu conversei com muita gente, assim, a impressão que eu tive do curso da UFTM foi fantástica. Então, assim, eu tenho certeza que sua formação foi muito boa. E um mérito mais ainda que você tem, a Luísa vai deixar lá de sala, depois a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Um mérito a mais ainda que o Dr. Guilherme tem é que ele é muito bom em oftalmologia, está no terceiro ano de residência da UFCM, que é uma das melhores residências de oftalmologia de Minas Gerais, com certeza. E ele já foi um grande plantonista de clínica médica, então ele conhece tanto o lado do especialista quanto o lado do clinicão. Então, esse cara é a pessoa para fazer essa palhinha aí sobre a oftalmo no plantão de clínica médica. Então, passa a bola para você agora, Guilherme, você fazer suas considerações iniciais. Daqui a pouco a gente começa o Vamos Ver. Fechou. Bom, primeiramente gostaria de dar um oi a todo mundo que está nos prestigiando aí nessa oportunidade. Agradecer ao Lucas também, dizer que ao mesmo tempo que é uma grande honra estar aqui diante dessa pessoa brilhante, é também uma grande responsabilidade. Para quem conhece bem o Lucas, para quem não conhece já fica sabendo. O Lucas é uma pessoa que nunca aceitou meias palavras, nunca aceitou argumentos que não fossem verdadeiramente embasados, e tem mostrado isso aí muito bem no canal dele, desmistificando aí grandes falácias de pesquisas e fake news de divulgação dessas pesquisas. A gente que mesmo que é médico, que passou pela faculdade, teve matéria de metodologia científica, a gente tem uma lacuna também muito grande na análise de pesquisa científica, né? Muita gente busca ali um respaldo no resultado e esquece que talvez a parte mais importante de um trabalho científico seja verdadeiramente o método. E o Lucas tem mostrado isso de uma forma muito brilhante e muito palpável a nós que não somos especialistas nessa parte de pesquisa. Então, vai ser uma honra poder inaugurar essa série de lives. Acho que seu trabalho está sendo fantástico e realmente, como você disse, eu dei inúmeros plantões, milhares de horas, assim, e realmente ortopedia, oftalmologia, ginecologia, cirurgia geral, tem vários detalhes que eu acho que o objetivo aqui é simplesmente ajudar o plantonista a resolver a situação inicial. Meu objetivo aqui não é tornar ninguém oftalmologista, até porque eu não tô querendo mais concorrência, não. Tá certo, Maltinho. Então, beleza, cara, ó, seguinte, vou dar um play aqui no nosso marcador de tempos, porque a gente já tá planejando aí fazer algumas pausas pra gente mudar. Então vai ser, eu vou fazer perguntas pro Malta, vocês, público, vocês vão fazer perguntas também, e o Malta vai ter os tempos para ele fazer os comentários livres do ponto de vista do oftalmologista, né, do especialista em oftalmologia. Então, basicamente, outra coisa que eu tenho que falar, que isso é até uma questão, talvez, médico-legal,
é que a nossa conversa aqui é de fim educativo. Então, sim, a gente está falando sobre medicina, a gente está falando coisas para aprender a lidar com o paciente, mas o que a gente está falando aqui a intenção disso não é guiar o tratamento de nenhum paciente específico. Então, se você é uma pessoa, ou se você está tratando de uma pessoa que precisa de um cuidado específico, você tem que atender, tem que prestar atenção específica a isso, ou buscar atendimento médico, né? Então, bom, vamos começar então a conversa. Claro, não tem outro jeito de começar a conversa com um oftalmologista falando de plantão de clínica médica que não falar de conjuntivite. Então, Guilherme, um paciente ali no meu consultório e, tá na cara, é conjuntivite, não tem muita dúvida não. O que o clinicão faz? Então, eu vou começar falando, eu acho que esse realmente é o tema mais importante, e esse aí acho que é a ferida que todo plantonista tem. Todo mundo trata a conjuntivite como se fosse uma coisa muito banal, e eu sei que para muitos parece, você tá do lado de lá, você é o especialista, então você leva um pouco mais a sério, mas não é bem isso. Claro que se eu fosse aqui falar aqui das diversas hipóteses diagnósticas diante de uma síndrome do olho vermelho, a gente poderia ficar até amanhã. Mas o objetivo da live é o que o plantonista deve ou não deve fazer de uma forma sucinta. Bom, o grande diagnóstico diferencial de uma conjuntivite é a uveíte, né? Que é o que poderia nos preocupar de uma forma mais intensa. O que o plantonista deve observar ali? Aí um detalhe muito importante. Eu, como dei plantão em várias cidades de interior, em muitos hospitais onde eu era o único médico, eu sei que muitas vezes não é possível a gente buscar um atendimento de especialidade, especialmente oftalmologia, que é muito raro. Nos lugares onde eu trabalhei, eu nunca tive acesso a um oftalmologista disponível naquele recinto, né? Assim, que a gente tem, a maioria dos lugares eu trabalhei em hospital de convênio, né? Hospital particular também, mas a maioria dos lugares onde eu trabalhei foi do sistema do SUS, e a gente tem referências de SUS, sempre estão disponíveis, né? Sempre existe, um dos princípios do SUS é justamente esse, né? De ter a integralidade, então assim, tudo quanto é demanda tem abertura dentro do SUS para a pessoa ser atendida, mas muitas vezes isso envolve custos, não só para o sistema, mas envolve custos pessoais para o paciente muito grande. Então, atualmente eu estou trabalhando num lugar que é mais ou menos a 1h30 do centro de BH. Então, BH, assim, é uma cidade que tem tudo quanto é recurso e tem oftalmologia 24 horas. Para um paciente que tem uma queixa, que às vezes é meia bomba ali, assim, meio, tá incomodando, mas não tá incomodando tanto o suficiente para ficar desesperado, você fala para ele se deslocar 1h30 para ter um atendimento, já tem um custo pessoal para essa pessoa, né? Então, Sim. Né, assim, desculpa ter te interrompido, mas estava contextualizando do meu ponto de vista, assim. Sim. Então, eu acho assim, que a gente deve começar a abordar o tema conjuntivite pensando no que seriam sinais de alarme. Se o paciente apresenta algum sinal de alarme, você não tem outra saída. Você precisa mesmo encaminhar o paciente para algum atendimento e o mais rápido possível. Mas se não tem um dos sinais de alarme, eu acho que a conduta pode ser um pouco mais flexibilizada. O que eu destacaria como sinais de alarme? Uma conjuntivite mais purulenta, que indicaria uma provável infecção bacteriana, e nesse caso a gente realmente precisa do apoio oftalmológico. Uma baixa de acuidade visual, isso é fundamental também, uma conjuntivite normal, uma conjuntivite viral, que é a maioria, ela não dá baixa acuidade visual, pelo menos não inicialmente, e não de via de regra. Histórico de herpes ocular, é muito importante perguntar ao paciente se ele tem histórico de herpes ocular. Tempo prolongado, a conjuntivite está ali por 7 dias, já usou medicação, não está melhorando, então tem 14, 20 dias, isso também não deve ser levado como uma conjuntivite normal. Posso te interromper rapidão, cara? Em outras conversas anteriores, você já me falou uma coisa que você faz que eu acho muito sagaz, cara, que é o seguinte: o clínico, o generalista, igual você falou assim, você falou uma coisa que é super pertinente. Se a pessoa tem histórico de herpes ocular, é uma doença que pode ser invasiva, né? Pode dar, né? O herpes zoster, né? Principalmente. Pode dar ceratite, pode dar, né? Coisa que realmente pode prejudicar mais o olho da pessoa. Mas isso não é uma coisa que tá na mente do plantonista generalista, né? Ficar pensando, por acaso, que já teve herpes ocular. Então, uma coisa que você me falou, cara, que eu passei a usar sempre nos meus atendimentos, qualquer queixa oftalmológica, é perguntar pro paciente: você tem alguma doença no olho, ou já teve alguma doença no olho? Aí a pessoa fala assim: sim, eu tenho miopia, começa a contar a história toda, você fala assim: não, tudo bem, já precisou fazer alguma cirurgia? Já teve alguma doença que não seja simplesmente essas de usar óculos. Aí a pessoa fala assim: já tive toxoplasmose, eu já tive glaucoma, já tive sei lá o quê, já tive catarata. Aí beleza, você anota lá e fica com isso na cabeça. Porque se a pessoa já teve uma história de uma doença que é um diagnóstico mais dramático como esse, né, que é o herpes zoster ocular, ou seja lá o que for, a pessoa vai se lembrar e vai te contar. Então, fazer essa pergunta introdutória, ter isso em mente, que você tem que perguntar a história oftalmológica do paciente, né? E com isso, ele às vezes vai te entregar essa informação. Sim, muita gente esquece isso. Então, eu destacaria aí a conjuntivite purulenta, baixa acuidade visual, históricos, né, principalmente do herpes ocular, que pode ser o zoster ou o herpes simples também, tempo prolongado, dor intensa e histórico de trauma. Às vezes o paciente está lá com o olho vermelho, pode ter sido algum trauma. O uso de lente de contato também é fundamental. O pessoal esquece de perguntar isso. Eu acordei com o meu olho vermelho. A pessoa acha que é uma conjuntivite, passa um tratamento baseado nisso e esquece que às vezes o paciente dormiu com a lente de contato. Isso pode ser uma cantameba, uma infecção, alguma coisa, uma úlcera, né? Então é muito importante perguntar também sobre a lente de contato. E para qualquer conjuntivite, a gente tem que pensar que existem diversas causas, mas o plantonista que não identificou ali um desses sinais de alarme, um possível agravamento, ele deve tomar. Você falou bastante coisas assim que acho que vamos chamar a atenção. Quais são os sinais de alarme do olho vermelho quando suspeita de conjuntivite? Cara, tem vários. Eu vou destacar os mais comuns, eu acho que deve ser enfatizado, né? Então, a conjuntivite purulenta é uma coisa que a gente não deve. Muita gente fala, tá parecendo bacteriano, vou passar um colírio com antibiótico. Não, conjuntivite purulenta é igual a encaminhar para o oftalmologista. Em tese, tudo deveria encaminhar, né? Mas a gente tá falando aqui a conduta básica. Então, conjuntivite purulenta, uma baixa acuidade visual, histórico de herpes ocular, tempo prolongado dessa conjuntivite, uma dor intensa, histórico de trauma e também uso de lente de contato. Então tá, pus, dor, tempo, lente de contato, trauma. E infecção. Essas coisas. Tá. E o passado oftalmológico. Isso, perfeito. Show de bola.
Então, e aí onde é que dá mais dúvida? A maioria das pessoas a gente vê passando colírios de associação. Já cansei de ver Maxitrol, Silodex, Tobradex. Isso não deve ser feito. Eu acho que esse é o momento mais importante da live inteira. Não passar colírio de associação. Pronto, eu vou repetir mais uma vez, né? Passar colírio de associação. Isso é fundamental. Cara, isso é uma coisa que, assim, muitas vezes o plantonista, ele passa o nome comercial, ele nem sabe qual é a composição do negócio. Tipo assim, simplesmente já ouviu falar a dica de alguém que, passa, eu não vou falar nenhum aqui, mas sei lá, passa o Tobradex que resolve. Passa, sei lá, o que resolve, passa o Ciclopós que resolve, passa o Moro Brasil que resolve. Então, assim, bom, é importante você ter falado isso mesmo, mas por quê? Qual que é o problema dessas combinações? É o que eu vou explicar agora. Realmente é muito, muito dramático quando você tem algum tipo de infecção, a exemplo do herpes, e passa um colírio com presença de corticoide. Você pode acabar disseminando mais ainda essa infecção. Além de, quando o paciente tem algum desses sinais de alarme, você não deve deixar de encaminhar, porque você atrasaria o diagnóstico. O grande problema, a gente sabe o que o corticoide faz. Ele acalma o processo inflamatório, dá uma falsa melhora e prolonga muito o tempo de infecção. Além do mais, um outro detalhe importantíssimo, o que muita gente não sabe. Quando a gente passa... Vamos marcar esse ponto. Se for uma conjuntivite simples, o corticoide atrapalha. É isso que você falou, né? Qualquer conjuntivite desse tipo, o corticoide vai atrapalhar, e a simples também. Por quê? Porque na conjuntivite simples, mesmo que ela não seja por um herpes, é a parte que eu ia falar mesmo, quando você passa o corticoide, você faz a pior coisa, você aumenta o tempo de transmissão e torna o paciente assintomático. Então aí que a cadeia de transmissão vai aumentar ainda mais. Então é aquele paciente que o olho acalmou, o olho está mais claro, está mais tranquilo, ele já não sente mais o olho remelando, e você aumenta o tempo de transmissão da conjuntivite, que é uma das coisas importantes a se aprender, que é em torno de 7 dias, para em torno de 30 dias. Então aquele paciente que estava ali transmitindo por 7 dias e estava com o olho vermelho, percebendo que ele era um potencial transmissor, agora o olho está melhor, ele não percebe mais e prolonga esse período. Justamente, e a gente sabe, né, pelo menos no plantão da clínica médica, o paciente que chega com o olho vermelho, geralmente ele está ali por um motivo. O chefe mandou, porque ele estava com o olho vermelho, e sabe que se for conjuntivite tem que ficar em casa porque esse negócio é contagioso. Então, se a pessoa passou o corticoide, o que ele fez? Aumentou o tempo de transmissão e atrapalhou tudo. E voltou para o trabalho, vai transmitir para todos os colegas de trabalho, perpetuar o ciclo desse provável vírus. Às vezes, esses surtos grandes de conjuntivite, né? Beleza. E tem outro defeito, então, do corticoide, né? Caso não seja, por exemplo, a pessoa deu azar, achou que era conjuntivite, né? Viral, né? Mas acabou que, na verdade, era uma doença um pouco mais invasiva. Quais seriam os riscos de usar corticoide nessas outras doenças mais invasivas? O risco de propagar a própria transmissão, né? No caso do herpes, por exemplo. E outra coisa importante, isso vale para corticoide via colírio e que vale também para corticoide por via sistêmica, que é outro tema que vou abordar agora. Bom, o corticoide ele pode aumentar a pressão intraocular. Então, para paciente que tem histórico de glaucoma, e a maioria não pergunta, estou com uma suspeita de conjuntivite. Aí vai lá e passa um colírio de associação. Associação antibiótico mais o corticoide, né? E aí não pergunta simplesmente se o paciente tem histórico de glaucoma ou não. Passa um corticoide, que pode aumentar a pressão intraocular. E glaucoma a gente sabe que realmente, da noite pro dia, você pode acabar perdendo a sua visão. Se dá um pico excessivamente grande, precipitado pelo corticoide. Sim, e às vezes o paciente tem um glaucoma em fase terminal também, né? Então, qualquer coisinha pode atrapalhar muito. Tá, tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que isso aí bom, eu lembro de ter ouvido, assim, rumores, não sei qual verdade é. A questão, bom, eu lembro que mesmo nós, assim, eu e você, o Henrique Camargo também, né, nosso amigo que está fazendo residência de oftalmo aqui no FMG, falando sobre um dos grandes problemas da conjuntivite viral, que geralmente ela não é invasiva, geralmente ela é limitada, o problema é a transmissibilidade, mas tem alguns casos que ela forma uma membrana, né? Sim. Então, fala um pouco sobre isso. Sim, a conjuntivite, ela pode formar membranas ou pseudomembranas, enfim. O que importa? Muitas vezes, essa conjuntivite pode formar o que a gente chama de membrana ali na parte conjuntival, seja na conjuntiva tarsal ou na conjuntiva bulbar, e a gente acaba tendo que retirar essas membranas de forma mecânica. E isso é feito, obviamente, sob auxílio de lentes que aumentam, né, sobre o nosso microscópio. A gente tem, inclusive, um colega, né, o Felipe, que é médico, ortopedista, e ele ficou com a conjuntivite, assim, tratando em casa, ele mesmo se prescrevendo, ficou um mês. E aí ele foi no plantão até meu mesmo, para a gente poder tirar essas membranas que ele nem sabia que estavam presentes. E o grande problema é que se você fica com essa conjuntivite por muito tempo, você pode acabar por gerar o que a gente chama de infiltrados subepiteliais e acabar por danificar a sua visão por tempo indeterminado. Então, por isso que eu citei que um dos sinais de alarme é o tempo. Tempo prolongado é igual a encaminhar para o oftalmologista. Você deve tentar o tratamento ali os 7 dias. Passou disso, ou está piorando, caminha. Entendi. Isso, inclusive, é uma máxima também que eu costumo usar bastante no ponto de vista do generalista, não só para caso oftalmológico, né? Que é, paciente com falência terapêutica, reavaliar o diagnóstico e pensar em escalar o tratamento. Escalar no sentido de subir um degrau de tratamento, né? Perfeito. Eu acho que as últimas duas coisas para a gente encerrar esse tema da conjuntivite aí é o que dá dúvida em muita gente. Atestado, geralmente a gente passa 7 dias mesmo, por uma conjuntivite normal, começou hoje, 7 dias. E não esqueça de orientar muito bem o paciente em relação aos cuidados, né? Travesseiro próprio, né? Copo próprio, talher, tudo para não aumentar o período para não aumentar a cadeia de transmissão. No sentido de passar para os membros do mesmo domicílio, etc. Isso, perfeito. E outra coisa... Assim, perguntando assim, do ponto de vista mais estatístico, né? Você consegue dizer qual que é a proporção de pessoas, por exemplo, se eu tiver, sei lá, se a criança de 5 anos tem a conjuntivite em casa, qual a probabilidade dos pais terem sido no mínimo exposto? Qual que é essa taxa de ataque? Você consegue dizer isso mais ou menos? Não sei exatamente, mas isso aí varia muito em relação à idade também, né? Fase ativa, etc. Entendi. E de modo geral, assim, do ponto de vista prático, por exemplo, marido e mulher, mesma cama pode? Não aconselharia. A chance de pegar é grande, entendeu? Não pode pegar?
Não sei, não tô falando, mas tô perguntando na moral. Tipo assim. Sim, evitaria. Eu acho que a gente não é igual o coronavírus. Agora a gente está vivendo esse momento, né? Tem riscos, né? Então você pode escolher correr o risco ou não. Eu acho que são 7 dias, é um tempo curto e que não custa nada você ficar mais recluso. Entendi. E não tem, assim, a transição realmente é por contato, né? Um pouco diferente do coronavírus, você não pode nem ficar no mesmo quarto direito. A transição é por contato só. Então você, né? Perfeito, isso. Mas geralmente você dá esse tipo de orientação para as pessoas que tiram conjuntivite? Você fala assim, como é que você vai fazer em casa? Ó, você dorme na mesma cama com seu marido? Você faz essas coisas? Eu não chego a detalhar tanto, porque acaba que a gente sabe que o dia a dia nosso é um pouco corrido, né? Mas eu sempre tento orientar o paciente ao máximo, mostrar para ele diversas formas de transmissão. E é onde a gente esquece muito maçaneta, copo, talher. Esquece que você pegou na mesma maçaneta ali, a pessoa vai. E a gente encosta no olho sem nem perceber. Boto fé. Uma coisa que eu tenho feito, também que não vale só para oftalmo, né? Mas nesse caso de conjuntivite eu tenho feito muito, ter uma receitinha pronta, né? É muito bom quando você tem um lugar que você pode imprimir a receita, que aí você escreve aquelas coisas ali, você não precisa escrever cada vez, né? Escrever orientação em receita é uma coisa que eu acho que, assim, peraí, velho, cadê eu? Escrever orientação em receita é uma das coisas mais importantes do plantão de clínica médica. Então, e é uma das coisas que, tipo assim, você tem preguiça, né, cara? Porque, pô, você tem aquele papelzinho ali, esse sinalzinho é o sinal de mudar o foco, mas você tem aquele papelzinho ali e para você escrever as orientações. Então, assim, tem as orientações gravadas. Se você puder imprimir, tenha um modelinho de prescrição de cada doença que você atende mais comum com as orientações devidas. Se você não tem isso, também tenha um modelinho no seu celular bastante acessível com essas orientações. Porque se você for depender da sua própria memória para lembrar ali naquele momento, conjuntivite eu tenho que lembrar de toalha, tem que lembrar de lençol, tem que lembrar de fronha, tem que lembrar de não sei das quantas, tem que lembrar que é 7 dias, tem que lembrar de não sei o quê, cara, você não vai. Então, bom, tenha um modelinho de receita, é uma das lições. Ô, Lucas, uma última coisa que eu acho que faltou para a gente encerrar o tema é falar o tratamento, né? Então, assim, de forma mais simplificada possível. Não passe colírios de associação, eu vou repetir isso. Então, o que a gente pode fazer, de fato? Em primeiro lugar, o soro fisiológico para a higiene 1 milhão de vezes por dia. Isso é muito importante, tá? Para poder tirar aquele excesso de contaminantes. Deixa eu ver se eu estou fazendo do jeito certo, do jeito que eu escrevi. Item 1 da sua prescrição, soro fisiológico. Isso, item 1. O item 2... O que você escreveria? O que está na sua receita? Na minha? Soro fisiológico 0,9%, um frasco, higiene ocular. Aí você pode colocar, isso varia muito do entendimento do seu paciente, né? Se você acha que o seu paciente não vai lembrar, você estipula horas, coloca lá uma vez a cada hora. E aí, quanto mais o paciente lavar, melhor. Entendeu? E como é que lava? É jogar jato, seringa, pinga gota? O que é? Gota, muito importante pergunta. Muita gente confunde pingar gota não, tá? É lavar é com jato. Então você pode fazer ou aquele soro que já vem com aquele biquinho pronto, e lembra sempre de puxar a pálpebra para baixo para expor ao máximo e lavar mesmo. Então, se puder pedir para a pessoa, melhor. A pessoa vai estar ortostática e tem que pegar um negócio e esguichar, então, é isso? Isso, lavar ao máximo. Perfeito. Então, beleza. Isso é o meu olho qual que é o olho? É o meu olho direito que tá vermelho. Lavo só ele ou lavo os dois? Lavar, você deve lavar primeiramente o olho contaminado. Até para você lavar o outro, você vai ter que lavar sua mão primeiro, né? Então, eu não aconselharia você ficar nos 2 olhos. O paciente vai esquecer disso, entendeu? Então, o soro fisiológico, isso é importante. E o item 2... Só antes de você passar para o próximo item de prescrição, eu vi que a Nath perguntou ali. Água boricada. Útil, não é? Já... aqui. Compressa gelada. Isso é muito importante também. Ajuda a diminuir o processo inflamatório. Então, soro fisiológico em forma de jato, que até perguntaram aí de novo, soro fisiológico em forma de jato, tá? Em segundo lugar, a compressa gelada também pode ser diversas vezes ao dia. A reclusão... Tem tratamento sintomático? Como ou tem alguma função específica? É tratamento sintomático ou tem a função? Diminuir o processo inflamatório. Beleza? Reclusão, 7 dias de atestado e só. Se você quiser fazer uma coisa extra, se o paciente tiver com muita queixa, você pode passar um colírio lubrificante para a pessoa utilizar. Não é item obrigatório da sua prescrição, mas você pode. Aí que vem o problema. A maioria das pessoas não sabe passar um colírio lubrificante. Então, se você não souber, tiver em dúvida de qual colírio, melhor não passar. Justo. Mas se você não fizer muita questão... Porque uma coisa que é interessante também é que o paciente demanda algum tratamento específico, né? Então, você fala assim, não, cara, você vai colocar soja, vai colocar água geladinha no olho, acabou, você não tem que fazer nada, tem que só ficar em casa. Assim, tudo bem, do ponto de vista técnico, esse paciente vai curar do mesmo jeito, mas é capaz dele ir para casa e não aderir às suas recomendações porque ele sentiu que você não levou a sério a queixa dele, né, uma coisa assim. Então, digamos que você considere que é importante para aquele tal paciente passar um item mais específico. Então, qual lubrificante ocular, qual formulação, etc. Então, eu vou citar aqui o que eu uso de maior frequência, já que o objetivo aqui é ser bem simples, né? Igual a Jéssica falou aí, é um colírio lubrificante bom e acessível. Eu colocaria carmelose sódica 0,5%, um frasco, e a forma de usar é aplicar uma gota no olho afetado, né? Ou se estiver usando para olho seco, uma gota em cada olho. E a carmelose sódica, em geral, é um colírio que tem conservantes que contraindicam o uso no intervalo menor do que de 6 em 6 horas. Então, carmelose sódica, 0,5%, uma gota em cada olho a cada 6 horas. Então, esse é muito bom porque é barato. Tem algum que dá pra pessoa usar mais, se ela for meio ansiosa?
Isso. A carmelose, ela é boa e barata, tem de 15 a 20 reais. Eu sempre lembro o meu paciente que tem de 15 a 80. Se ele vai na farmácia, geralmente oferecem de 80, então informa o preço, porque geralmente ele vai ter mais acesso. Para quem quer usar mais vezes, aí tem que ser, no caso, um colírio sem conservantes. A gente tem algumas opções aí no mercado, seria Optive UD, que é o Optive UD, não é o Optive normal, e a DAC e o Ilocomet. São as 3 principais opções, mas são colírios mais caros. Show de bola. Vamos amarrar pra gente abrir perguntas pro público, mas vamos só fechar a prescrição então. Prescrição da conjuntivite, simples, chegou no consultório, primeiro item mais importante de todos, lavar com soro fisiológico jato. Segundo item, você vai ter que lembrar, orientar quanto à transmissão em casa, então fomites individuais nesse período de 7 dias. Terceiro item, que na verdade não é prescrição, é o atestado por 7 dias. E quarto item que você vai colocar ou não, dependendo se o paciente é ansioso, são esse colírio lubrificante, que o mais barato é o Carmelose 0,5%. E o quinto, compressa gelada. E o quinto compressa gelada, esqueci. Boa. Então tá, perguntas do público. Vou abrir a caixinha aqui, ó. Água boricada, a gente pode começar. Cadê? Como que abre? Não sei como abre. Tá aberto já, pessoal? Tá? Como é que é? Ó, coloquei o oi aqui da abrir. Eu acho que tá aberto agora, então vou... Se vocês quiserem ir mandando pergunta aí, para mandar. Enquanto isso, eu vou procurar aqui para ver se tem alguma coisa interessante. Lucas, enquanto isso, eu vou só aproveitar para poder responder a água boricada aí. Gente, a água boricada é muito frequente ver o paciente chegar usando água boricada. Acho que todos os dias da minha vida, desde o meu início do R1, eu atendi pelo menos uma pessoa naquele dia que usa água boricada. Contraindicado. A água boricada não é feita para a gente usar no olho, certo? Pera aí. Repete. A água boricada não é para o olho. Pronto. Por quê? Porque a água boricada tem outros componentes que não são ideais para a superfície ocular. Irrita a córnea, pode dar lesão, pode tirar o epitélio corneano. Então eu lembro de já ter usado quando criança. Provavelmente o efeito que ele trazia de conforto é porque ficava dentro da geladeira. Se fosse um soro fisiológico, teria sido melhor. Com certeza. Com certeza. Só que um detalhe também que muita gente erra. Soro fisiológico não é lubrificante ocular. A gente fala assim, meu olho tá seco, eu vou pingar o soro. Gente, soro é para lavar o olho. Soro não é para lubrificar o olho. Soro não é para dar conforto. Você vai substituir a sua lágrima por água com sal. Soro é água e sal. Então, soro é para lavar. Se quiser lubrificar o olho ou tirar alguma queixa, é lubrificante. Show de bola. Jean Palmeira, com que frequência você faz as compressas frias? O máximo possível. É igual eu falei da própria higiene. Se puder, de hora em hora, melhor. Show de bola. Vou ver se tem mais alguma aqui que apareceu. Ó, Livre Caetano, por isso que o Nova nunca deve ser indicado para conjuntivite, então? Se não for oftalmologista, não. A gente vai usar, talvez, em algumas situações muito específicas, mas no plantão, não passe. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero colocar. Eu vou repetir o nome do lubrificante. É carmelose sódica. Depois, podem, lá no meu perfil, depois eu vou deixar disponibilizado isso. Então, malta, o Felipe Nelson, nosso grande amigo, ele escreveu ali os 6 sinais de alarme que você tinha falado. Mas pouco depois, talvez a carta de Sá não tenha chegado na live naquele momento. Como diferenciar a viral da bacteriana, além da secreção purulenta? Isso não é para diferenciar só a viral da bacteriana, né? Isso é para diferenciar uma conjuntivite que você pode tentar tratar. Boa noite, Bárbara. Beijo. Você pode tentar tratar no plantão, ou que você deve encaminhar de fato. A Bárbara mandou aí, a carmelose sódica, 0,5%, 6 em 6 horas. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, respondendo de novo a carta de Sá, o problema da purulência é que isso foi um dos sinais de alarme que você definiu como uma das razões de ser consultada por um oftalmologista. Perfeito. Correto? Então, se chegou uma pessoa que está com o olho vermelhinho e lacrimejando, ok. Se chegou uma pessoa que está saindo pus do olho, essa pessoa não deve ser tratada pela generalista ali no plantão da clínica médica, correto? Correto, perfeito. Acrescentaria aí nos conservantes, Bárbara, o Optive D. Perfeito, cadê pra ele? Tá, então beleza. Então, acho que agora vai ser o momento de eu te fazer perguntas de novo. Então é o seguinte, isso não tem uma coisa que aqui. Uma coisa que na caixinha de perguntas de mais cedo, a Heloísa RBM, cadê isso? Foi ela mesmo? Não, a gente perguntava quais são os red flags do ocular, que era o que você tinha falado. Tem uma... A Sofia Cersor, Sofia. Corpo estranho ocular, cadê? Eu consigo colocar aqui, ó. Essa é brilhante, essa pergunta. Corpo estranho ocular. Quando encaminhar para o oftalmo com urgência, tipo no meio da noite, quando ir no outro dia. Então, basicamente, corpo estranho ocular, o mais frequente, né, é da pessoa que chega, né, cisco no olho. Ó, tava trabalhando, voou uma coisa, por exemplo, um marceneiro que tava lá, né, trabalhando e voou uma faísquinha, voou uma poeirinha no olho, e ia chegar lá com o olho irritado. Corpo estranho ocular, quando essa pessoa tem que ir no oftalmo com urgência, e quando essa pessoa poderia, por exemplo, esperar o plantão de urgência. Perfeito. Olha, o corpo estranho ocular é outra coisa que eu vejo tratamentos inadequados com frequência no plantão. E eu acho que pior do que todos os outros, quando a gente vê o colega, assim, isso é uma crítica construtiva. Não tentem tirar o corpo estranho no plantão. Não façam isso. Vai dar play na sua musiquinha, Lucas, que eu vou repetir essa aí. Calma aí, deixa eu colocar o mouse. Repete. Não tentem tirar o corpo estranho no plantão. Você não tem você não tem a habilidade e não tem o material necessário. Você tem que fazer isso sob aumento. Tem que fazer anestesia no paciente em primeiro lugar. Você tem que estar vendo o corpo estranho para tirar de uma forma adequada. Se você inadvertidamente vai tirar, muita gente pega uma agulha de insulina, que é o que a gente usa lá no consultório oftalmológico mesmo. Mas se você faz uma perfuração, você vai complicar tudo. Então, não recomendo isso. Mas para responder a sua pergunta, o que a gente tem que fazer? Eu vou Deixa eu fazer uma pergunta nesse tema, cara. Então, assim, se chegou uma pessoa que tá, por exemplo, aconteceu isso comigo outro dia, cara. Eu vou contar um relato pessoal. Eu corri a volta da Pampulha em dezembro do ano passado. Tempos antes de pandemia, saudades. No meio do evento, acho que entrou um mosquitinho no meu olho.
Aí eu fiquei, terminei a corrida assim, né? Beleza. Aí, assim que terminou a corrida, eu fui, peguei uma transeunte lá qualquer e falei, ô, você consegue ver se tem um bicho no meu olho? Porque eu acho que entrou um mosquitinho. Aí a pessoa olhou e falou que não. Aí eu, poxa vida, não, beleza, tá incomodando ainda, mas beleza. Cheguei em casa, meu pai olhou e falou, eu tô vendo. Traz um cotonete, pegou o cotonete e tirou. Então, assim, tem como você fazer essa diferenciação entre corpos estranhos, extremamente macroscópicos e não aderidos, e o corpo estranho do acidente de trabalho, por exemplo, uma faísca de uma limalha de ferro da pessoa que está trabalhando com solda, ou do marceneiro bolsista, você faria essa diferenciação? Só com exame oftalmológico, Lucas. Corpo estranho, eu acho que se resume, basicamente, em uma única conduta. Ocluir o olho e encaminhar. Não precisa ser, às vezes, na urgência. Se não tem nenhum sinal de alarme, se não houve uma perfuração ocular, se não está tendo uma conjuntivite purulenta decorrente daquele corpo estranho, se não tem nada de muito diferente, é um corpo estranho, o que você precisa fazer é ocluir a visão e encaminhar. Com um detalhe importantíssimo agora. Só tem um único tipo de lesão ocular dessas aí, que pode ser não só corpo estranho, mas trauma, né? O que você vai fazer? Ocluir e encaminhar também. Tem um detalhe grande que você precisa ter noção. Quando foi uma lesão, seja um corpo estranho ou seja um trauma por vegetal, aí você deve fazer uma... Falhou aí? Não é... Ixi, será que a minha internet passou? Não sei se foi a minha ou a sua, mas falou quanto tempo foi por vegetal? Então, quando é no caso de vegetal, é importantíssimo que você passe um colírio antes de encaminhar. Você vai passar o colírio, pode deixar ocluído e encaminha o paciente. Aí até mesmo o encaminhamento deve ser um pouco mais rápido. No caso de trauma vegetal, são 2 colírios, aqui eu vou citar o mais fácil da gente encontrar, que é o Vigamox. O Vigamox é o colírio que a gente usa. Você pode passar Vigamox, uma gota de 6 em 6 horas, porque a dose é profilática. Então, uma gota de 6 em 6 horas. Vigamox significa o quê, Malta? Ajude os ouvintes, Vigamox. Desculpa, falhou a sua pergunta aqui, Lucas. Vigamox significa o quê? O que ele contém? É o moxifloxacino. Você vai passar moxifloxacino, uma gota de 6 em 6 horas. O maior perigo do trauma vegetal é realmente a infecção por fungo, né? Beleza? Então passa o moxifloxacino e encaminha. No restante, você vai simplesmente ocluir, caso mesmo oclui e encaminha. Não tendo sinais de alarme, você pode encaminhar por via ambulatorial, desde que seja ali nas próximas 24, 36 horas, no máximo ali, idealmente no dia seguinte, se for à noite, ou no mesmo dia, para consulta oftalmológica, mas não tentar tirar. Tá, beleza. Tem mais uma coisa que eu queria falar, perguntar para você. Deixa eu ver se tá no momento certo. Peraí, 32, né? Vou abrir de novo para perguntas do pessoal, porque aí vai bater o sininho daqui a pouco e aí eu volto a falar. Tranquilo. Essa pergunta é muito boa, cara. Essa pergunta é muito boa. Inclusive, essa pergunta, a Lara, que comentou aí mais cedo, pouco atrás, que perguntou se vai ficar disponível. Vai sim, vai ficar disponível. Mas enfim, responde a pergunta da Maria Mameluque. Corpo estrangular pode prescrever colírio anestésico para aliviar sintoma enquanto o paciente ainda não recebeu atendimento oftalmológico? Não recomendo. Em primeiro lugar, você não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Segundo lugar, colírios anestésicos, eles são irritativos. Tá? Em terceiro lugar, o paciente que recebe o colírio anestésico, isso é muito comum no caso de solda, que eu já vi muita gente perguntando aí. Quando você passa o colírio anestésico, você anestesia 100%, melhora 100%. Então pode acontecer do paciente não sentir mais dor, e é a dor que faz ele procurar o oftalmologista. Então se acontece dele não procurar porque a dor passou, ele pode acabar ficando com aquele corpo estranho ferruginoso incrustado ali na córnea e ter uma baixa de visão futura. Show de bola. Inclusive teve um caso que eu atendi recentemente, que eu fiquei assim, foi a Lara. A Lara mesmo me mandou no inbox mais cedo sobre essa questão de colírio anestésico. Poxa, tem hora que dá dó. E é mesmo, cara. Você chega o paciente que tá com lacrimejando e fala assim, nossa, tá ardendo demais. Tá. Mas o problema é o seguinte, a pessoa que teve esse acidente de trabalho que levou a ter esse corpo estrangular, né, que tá tão irritativo assim, peraí que a internet, não sei se é a minha ou a sua. O pessoal comenta aí, pra eu saber quem que tá errado. Assiste. Guilherme. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém dá um joinha aí? Opa, voltei. Pessoal, só perguntar pra vocês aí, quem que ficou devagar? Fui eu ou foi o Guilherme? Porque dependendo eu consigo mudar minha internet aqui. Foi a minha. Melhorou então, pronto. Tá, show de bola. Então, voltando assim, teve um paciente que eu atendi que era justamente essa história, né? Que chegou, tava trabalhando, né, soldando, voou uma coisa no olho dele, tava super irritado. Aí eu expliquei que ele teria ir consultar com um oftalmologista e fiquei muito tentado a passar colírio anestésico. Eu não passei. Por quê? Porque o paciente, explica aí, Guilherme, manda abraço. O paciente, quando você passa o colírio anestésico, é o que eu falei. O que vai acontecer é que ele vai melhorar a queixa, e melhorando a queixa ele não procura. E muitas vezes, principalmente quando é questão de solda, fica o corpo estranho ferruginoso lá na córnea. Então aquilo ali incrusta, forma ali a reação de corpo estranho e vai dar edema de córnea, a córnea vai ficar com aquele leucoma e vai gerar baixa acuidade visual. E é outro ponto importante da gente falar que não, mesmo, tem gente que fala assim, eu consegui tirar o corpo estranho da solda do olho lá no plantão. Mas o problema é que você tirou o corpo estranho, mas você não tirou o halo ferruginoso. Então de todo jeito vai gerar reação e vai ficar aquele leucoma. Então nem tem. Boa. Cara, sim, perfeito. Eu colocaria assim, eu colocaria de um jeito mais dramático, que é o seguinte, o paciente que chega com limalha de ferro de solda no olho, é um paciente que toda hora tem isso, é ou não é? Toda hora. E a faísca faz curva, porque eles estão sempre com óculos de proteção, pelo menos dizem, né? Ele sempre achou que estava usando proteção, e o negócio estava sendo olho. Mas enfim, o paciente, tipo assim, você já me comentou isso comigo, o Henrique Camargo já comentou isso comigo também, tá na pista, né? Mas
o paciente tem vezes que o cara chega e te conta a história. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ah, doutor, acho que umas 20. Então é o seguinte, se esse paciente está chegando no seu plantão e você passa um colírio anestésico que tira a dor dele completamente, essa pessoa não vai procurar o oftalmo. E essa pessoa vai prejudicar a visão dele no futuro. E não vai mudar de conduta futuramente. Não vai mudar de conduta futuramente, correto. Então, assim, eu acho que você tem que segurar um pouco a mão de falar assim, vou aliviar o sintoma do paciente por esses breves minutos até hora, sei lá, até ser atendido pelo oftalmologista, porque para o futuro inteiro, essa pessoa iria conviver ou não com a visão piorada por causa desse corpo estranho maltratado. Perfeito. Tá, agora estamos em qual minuto? 37. Cara, é hora de você falar sobre coisas que você acha que a gente comentou agora até aqui incompletamente, ou o que mais você quiser falar para os generalistas sobre oftalmo. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar, eu vou tentar falar de forma mais sucinta aqui, coisas que eu sei que a gente tem muita dúvida e que eu já fiz muito errado quando eu não era estudante de oftalmologia, né? A primeira coisa é forma de uso de colírio, dá muita dúvida, né? Eu já cansei de pegar receitas de colegas, eu não estou criticando, porque eu também já errei, mas a gente passa, às vezes, o colírio 3 gotas de tanto em tantas horas. O olho só cabe uma gota. Não adianta a gente passar mais de uma gota, é desperdício. Faz mal? Não, porque o olho só cabe uma, então você vai pingar a segunda, o excedente vai escorrer. E com um grande detalhe, se você ficou na dúvida se o colírio caiu ou não, pinga a segunda, já que o olho só vai caber uma mesmo, pinga a segunda, o que foi excedente vai escorrer, pelo menos assim você vai garantir que o paciente utilizou aquela gota inteira. Então, informar o paciente, a forma de uso é muito importante. Colírios lubrificantes, exceto... Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. O volume, a quantidade de colírio que vem no frasquinho, ela geralmente é medida para uma dosagem específica, geralmente sobra, geralmente falta, como que é? Você fala a quantidade que vem no frasco ou o tamanho da gota? Não, a quantidade que vem no frasco, por exemplo, se eu for passar esse lubrificante, esse carmelose sódico, o paciente, eu prevejo que ele vai querer ficar usando esse negócio com uma duração de uns 5 dias, vai usar de 6 horas. Geralmente vai sobrar metade do frasco? Sobra, metade. Por 5 dias sobra. Geralmente um frasco dura ali quase um mês. É tranquilo. Em relação ao lubrificante, então, eu recomendo muito a carmelose sódica. Nós temos alguns outros, hipromelose, etc. Mas a gente está aqui para ser sucinto, né? Então, a carmelose sódica serve como um bom lubrificante, que muita gente tem algum parente ou alguma coisa, ou às vezes nós mesmos temos alguma dificuldade. A carmelose é muito boa, mas ela tem conservantes que são irritativos, a gente não deve utilizar por intervalos menores do que de 6 em 6 horas. Os colírios sem conservantes que a gente já citou. Desculpa, o que acontece se a pessoa usar a carmelose de 2 em 2 horas? Pode gerar lesão corneana, por causa dos conservantes, né? Que são extremamente irritativos. Se você utilizar ali 4 gotas por dia, beleza, tranquilo. Mas se você utilizar muitas gotas por dia a longo prazo, isso não vai fazer bem. E o que costuma dar um alívio sintomático maior? A carmelose, o soro ou a gás geladinho? O soro não dá alívio sintomático nenhum. Pelo contrário, o soro é ruim. Lavar o olho é extremamente desconfortável. E é uma coisa que eu falei que eu considero muito importante, é isso. As pessoas confundem muito. Soro não é agradável. Você pingar uma gota de soro no olho é desconfortável, porque é água e sal. Então a carmelose, de fato, é o maior alívio. O soro, tipo assim, colocar ele na geladeira é vantajoso de alguma forma ou não? Pode ser. Inclusive, até a carmelose, às vezes eu indico. Deixa lá na geladeira, porque pingar gelado dá um conforto maior. E até mesmo a compressa gelada sendo um fator positivo, o soro gelado e o colírio gelado também podem ter o seu efeito. Tá. Vamos, acho que essa pergunta que o pessoal está fazendo, tem 2 pessoas que comentaram, acho que é uma coisa bem breve que dá para você falar. Hemorragia subconjuntival. Alguma coisa a ser falada? Sim. A hemorragia subconjuntival, ele é muito frequente, né? A gente pega diversas. Se a gente for ler o livro, ouvir a opinião do especialista, se a gente quiser um maior respaldo, claro, tem que encaminhar como até mesmo a conjuntivite simples, né? Mas na prática, Lucas, a hemorragia subconjuntival não tem maiores repercussões, decorre muitas vezes realmente de algum vaso que estoura, né? E o grande negócio é que ela tem melhora espontânea, sim, ali com poucos dias. Ela é uma imagem muito assustadora, não só para nós, conforme foi dito aí, mas também para o paciente, né? Então, o primeiro papel nosso, eu acho que diante de uma hemorragia subconjuntival, é acalmar o paciente. Falar com ele, falar, calma, isso é só um vasinho, provavelmente você deitou e pressionou o olho, né? Ao dormir, um vasinho estourou. E podem perceber que, na maioria das vezes, o paciente acorda com essa hemorragia. Diga. Tá. Geralmente ou sempre, sei lá, é um microtrauma direto ou tem a ver com pressão? A maioria das vezes é um microtrauma direto. Beleza. Então, você definiria a hemorragia subconjuntival como? Por exemplo, pessoa que está com hemorragia. Então, vamos só falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial, porque a gente foi falando, tipo assim, de conjuntivite é isso, sinais gerais de conjuntivite são esses e tais. Pessoa que está com olho vermelho agudo, pessoa pode ter várias causas, né? Uma delas, talvez o olho vermelho agudo espontâneo mais comum, certamente é a conjuntivite. Mas, você tem outras causas. Se eu chorar, eu vou ficar com o olho vermelho. Se cair um cisco no meu olho, vai ficar com o olho vermelho. Se você tiver um glaucoma agudo, como o Arthur tá martelando ali 30 vezes no seu comentário, você vai ficar com o olho vermelho. Então fala um pouco como você definiria, por exemplo, essa hemorragia conjuntival, né? Que seria uma coisa, né? Como você definiria ela, diferenciando rapidamente dos outras causas de olho vermelho agudo. Então, para ser sincero, no termo mais científico, eu nem sei se entra como diagnóstico diferencial de olho vermelho, porque é classicamente diferente, é sangue mesmo. Você até misturou alguns conceitos ali que é interessante a gente diferenciar. A conjuntivite, ela pode ter diversas etiologias, né? Caiu um cisco no olho vermelho, isso é conjuntivite. Conjuntivite traumática, conjuntivite alérgica, conjuntivite química, se cair algum agente químico. Define conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação da membrana conjuntival. O que é a membrana conjuntival? É uma membrana que recobre o olho. É o olho do olho e a parte da parte da córnea. Perfeito. Então, conjuntivite é tudo que sai fora da córnea, né? Meu olho é pretinho.
Do branco até a margem mais parecida com pele mesmo da minha pálpebra, né? Perfeito, perfeito. Qualquer coisa que estiver causando uma it, nesse lugar vai ser a conjuntivite, seja lá o que for. Isso, perfeito. A Nath está fazendo uma pergunta aqui que a gente já imagina a sua pergunta aí. Ao oftalmologista, né? É isso que você falaria com ela. Isso. Se você suspeitou que pode ser uveíte ou esclerite, pode ir encaminhar. Não vale a pena diferenciar. Show de bola. Eu ia perguntar mais alguma coisa. Tá. Voltando, a hemorragia subconjuntival não é uma conjuntivite, porque ela, na verdade, não é uma inflamação, ela é sim um olho vermelho. Como você diferenciar isso? Então? Nada mais. Se a pessoa poderia ter um roxinho na pele, a pessoa tem um roxinho no olho, só que em vez de ficar roxo, fica vermelho, porque a conjuntivite não tem pigmento. Isso, perfeito. Exatamente isso. E não tem que tratar. Muita gente pergunta qual colírio eu passo, não precisa passar nada. Ela não causa desconforto, ela só causa susto. Então acalma o seu paciente. Se o seu paciente for um pouco mais ansioso, pode passar um lubrificante como um placebo, que vai ajudar muito o paciente a ficar mais tranquilo. Isso, de fato, é muito importante também. Bom, bacana. Eu ia falar mais alguma coisa. A hemorragia subconjuntival, uma coisa que eu iria falar é que o olho dessa pessoa, você me corrija se eu estiver errado, o olho da hemorragia subconjuntival dessa pessoa é absolutamente assintomático. Perfeito. Né? É diferente, assim, então com isso dá pra você diferenciar bastante, né? A maioria das vezes, Lucas, a pessoa fala assim, doutor, eu tava fazendo comida, eu tava em algum lugar e fulano falou que meu olho tava assim. A maioria das vezes é assim. A pessoa nem sente. Boa, bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos falar rapidamente, não sei que tempo a gente tá. Nossa, toda hora eu perco meu marcador aqui. Vamos falar rapidamente sobre uma coisa que, assim, é o tipo da coisa que vai tocar online, daqui a pouco a gente ignora. É o tipo da coisa que, assim, o plantonista da clínica médica, com uma pessoa que tem uma baixa de acuidade visual aguda, por exemplo, uma pessoa que chegou, acordei cego, né? A pessoa chegou e falou assim, não estou enxergando nada. Esse é um paciente que você claramente vai encaminhar para o oftalmologista, né? Sem dúvida. Sim. Então, assim, não tem muita dúvida quanto a uma pessoa que ou então acordei cego de um olho, né? Não sei o quê. Ou tomei uma pancada na cabeça e não estou enxergando esse olho. Fala só um pouquinho assim, de quais são os diagnósticos possíveis quais são os diagnósticos possíveis de uma perda de visão completa aguda e que, de maneira geral, se essa é a conduta certa, tem alguma coisa que você acrescentaria? Então, o diagnóstico mais temido é o descolamento de retina, né? Mas existem vários, eu ficaria até amanhã listando, né? Se você tiver um paciente que tinha um glaucoma mais avançado e esse glaucoma acabou de levar o restinho de nervo que essa pessoa tinha, vai ter uma perda abrupta. Se a pessoa teve um descolamento de retina, se ela teve uma hemorragia vítrea. Então, assim, baixas acuidades visuais súbitas têm diversas causas. Eu acho que, se a gente fosse listar aqui algumas causas importantes e principais, perguntar ao paciente se ele tem diabetes é uma coisa importante, porque o diabetes é o que geralmente leva a essas perdas abruptas, sendo por hemorragia no vítreo ou por descolamentos. Alta miopia também é outra coisa muito importante, viu? Como é que é? Alta miopia é muito importante também, porque pode levar a descolamentos. Tá, então esse é um ponto importante. Se o paciente chegou ali no plantão e o paciente está cego naquele momento, ao oftalmologista, não tem dúvida. Isso, não tem o que fazer. E se o paciente falou, igual me contaram um caso recentemente, eu cheguei em casa, eu tava lá, e de repente eu comecei, não tô enxergando direito e tal, tô enxergando mal, tô enxergando tudo escuro. Aí falou assim, não, beleza, preciso, tô ficando cego, pelo amor de Deus, tem que ser olhado no oftalmologista agora. Quando ela chegou lá, essa pessoa chegou lá no oftalmologista, já estava enxergando normal, o oftalmologista viu que não tinha nada de alterado. Então assim, se o oftalmologista fez todos os exames, né, biomicroscopia, fez fundo de olho, fez tudo que precisava fazer e não tinha alteração nenhuma. No plantão da clínica médica, a gente não vai conseguir fazer a propedêutica invasiva de modo algum. Chegou a pessoa que está com uma história de algum tempo atrás, alguns minutos atrás, algumas horas atrás, fiquei com a visão completamente escura. Agora não está mais. É necessário a gente fazer alguma propedêutica imediata? É necessário encaminhamento para oftalmologia imediata, no meio da noite, alguma coisa assim? Bom, o paciente está enxergando normal já de novo, então eu acredito que não há essa emergência toda. Isso aí é muito comum em crises de migrânia, né? É muito comum, um paciente que tem alguma hemianopsia, ou às vezes um olho inteiro parou de enxergar de forma transitória, etc., e depois volta. Então, se o paciente, no momento da consulta, está enxergando normal, não há por que você encaminhá-lo com essa emergência toda. Mas, obviamente, que vale o encaminhamento, seja ele mesmo ambulatorial, para que seja feita uma avaliação. Show de bola. Então, se a pessoa está enxergando bem naquele momento, significa que não precisa ser avaliado naquele momento, mas justifica sim fazer uma avaliação oftalmológica futura breve, porque pode ser alguma doença na transitória. Cara, esse é o toquezinho, deixa eu ver qual. Esse é o toque de 50 minutos. Tem um daqui a 3 minutos. Esse é o toquezinho pra gente passar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precisaria falar. Não, vamos passar para perguntas do público novamente. Tem alguma coisa que você está lendo aí? Pronto. Não é isso aqui não. Lucas, sobre o glaucoma agudo, que foi tanto citado aí, só para a gente não deixar o nosso telespectador sem a devida resposta. O paciente que chegou com uma dor ocular mais intensa, tem histórico ou não de glaucoma, né? Às vezes, o que você tem que tentar... Cara, você fala em 10 segundos, tem que falar em 10 segundos, velho. 10 segundos. Resumidamente, tá com dor. Você palpa o seu próprio olho, palpa o olho do paciente. Tá? Grande, Lucas. E aí, Guilherme, foi um... Acabou o tempo, né, velho? Mas tá bom. Mas aqui, ó, a gente já tem 22 pessoas, estava com mais ou menos 40 na hora que terminou, então já tem uma boa parte, tem um povo que está entrando de novo. O Arthur, que é para quem está explicando o glaucoma agudo, já está aí dentro. Então, pode terminar de falar. O glaucoma agudo, palpa o próprio olho, palpa dele, repete isso aí. Cara, a gente chama de tonometria bidigital, né? Você fecha o olho, faz uma palpação leve para sentir como estaria a pressão do seu olho. Em seguida, palpa o paciente. Rapidão, só define o termo aí de tonometria bidigital, né? Tonometria, medir a pressão, bidigital, 2 dedos, né? Sentiu a pressão do seu olho,
sente a pressão do olho do paciente. Em geral, o glaucoma agudo, o olho vai estar com pétreo, né? Parecendo que você está palpando um osso mesmo. Então, o paciente está com dor. Tem histórico de glaucoma, talvez. Ou teve um histórico de dilatação pupilar recente. Consultou com o oftalmologista ontem. Então, geralmente... Ou hoje de manhã, você está no plantão noturno. Então, geralmente tem algum fator de risco. E aí o paciente vem com muita dor, muita dor. Esse paciente vai ser um paciente que... Então, esse paciente é o paciente que vai ser o paciente que vai chegar com olho vermelho agudo, né? Olho irritado agudo. E que talvez ele tenha esse achado no exame físico que é de estar com o olho realmente com a consistência muito diferente do normal, mas talvez não, mesmo assim ele pode ter glaucoma e agudo. Mas o que ele tem em termos de sinais de alarme, igual você comentou da conjuntivite, que vai direcionar o clinicão lá, o plantões generalista, a encaminhar? O que ele tem? Dor intensa. Pronto. Dor intensa. Isso aí é igual a encaminhar de urgência mesmo, encaminhar na hora. Não dá para esperar o dia seguinte. Então, isso é uma pessoa que está ali, ela não está com o olho irritado, né? A pessoa da conjuntivite fala assim, meu olho acordou pregado, está incomodando um pouco, né? Está incomodando bastante. A pessoa pode até falar, nossa, está incomodando bastante com essa cara que eu estou fazendo. Mas o cara que está com glaucoma agudo, ele não vai estar com a cara que eu estou, vai? Não. Então, isso aqui é um quadro bem diferente, é mais dramático. Tá, show de bola. Então, beleza, está fechado esse negócio? Então, pessoal, quanto a conteúdo mesmo, assim, acho que deu pra gente abordar bastante, né? Deu pra gente falar do que é o principal mesmo, que chega o plantão de clínica médica. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, Guilherme, de estar aqui e compartilhar aí esse conhecimento que você tem. Vamos fazer agora o sorteio. Eu estou aqui com a lista de todas as pessoas, né? Então, o que aconteceu foi que foi disponibilizado, né, o sorteio do livro Emergências Clínicas da USP, que é um dos manuais mais usados, né, pelos... Tchauzinho pessoal aí, né? Não, eu estou pedindo só para falar. Mas pode terminar primeiro. Os manuais mais usados. Falar antes do sorteio. Eu vou chamar a atenção, né? Tá. Não, peraí, pode falar, cara, porque... Assim que a live terminou, muita gente mandou aqui pedindo para tirar algumas outras dúvidas que foram mandadas lá nas caixinhas, né? Alguns pedidos mais ousados pedindo para fazer um e-book dessa parte, ou algum tipo de material. Então, eu queria que você analisasse sobre isso aí. Se você quiser algum tipo de contribuição, eu me disponibilizo, beleza? Opa, bom demais. Show de bola. Vamos planejar um negócio como esse. O pessoal aí está agradecendo, a Adriano Lúcio agradeceu, obrigado pela presença. Felipe Camargo, nosso brother, está agradecendo também. Irene Apsil, agradecendo. Larissa Bertoldo, Felipe Ferreira Lemos, Rei, você que tem que nos ensinar a reinar. Marcos Souto, meu grande brother, companheiro de plantão, é nóis. Kátia de Sá foi excelente, Raio Rodrigues. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E agora é o momento do sorteio, né? Então, assim, vocês que compartilharam o post ao longo dos... Compromisso do saber. É isso aí, Arthur. Vocês que compartilharam o post ao longo desse último dia, né? De divulgação, que foi uma coisa meio em cima da hora. Vocês todos concorreram ao sorteio do Emergências Clínicas. E agora vai acontecer o sorteio. O vencedor do Emergências Clínicas é número 13, Larilu Pires. Parabéns. Agora, só que no Emergências Clínicas não tem nada de oftalmo, eu acho, tem? Mas se não tiver, o PDF vai junto, pronto. Exatamente, se não tiver, bom, a pessoa vai conseguir dar plantão e vai ser bom. Valeu, Felipe. Obrigado. Então é isso aí, obrigado a todo mundo de novo pela audiência e nos vemos amanhã, que a gente vai ter interesse em saber também na conduta de plantão do ponto de vista da GO. A gente vai falar, né, principalmente sobre sangramento uterino, mas vai falar também sobre pessoa que está em... O que a generalista ou o generalista tem que saber em termos de trabalho de parto, falar sobre medicações que podem ser usadas para doenças clínicas durante a gravidez. Então, assim, vai ser uma live bem interessante com a doutora Maria Mariana, que vai ser muito bom. Então, a gente se vê amanhã, vai ser no mesmo horário. Guilherme, muito obrigado mais uma vez, sério, foi excelente. Você já me ensinou muita coisa ao longo desses anos. E agora já me ensinou mais um pouquinho, assim, ensinou para nossos queridos seguidores. Então, é isso aí. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Mais um pouquinho, não. Só para finalizar, então, a gente mantém a caixinha aberta lá. Quem tiver alguma última dúvida, quiser mandar alguma pergunta, aos poucos a gente vai respondendo. Um abraço a todos. Obrigado, Lucas. Foi uma honra. Boa série de lives. Pode ter certeza que eu estarei presente em todas. Bom demais, Guilherme. Valeu, velho. Obrigado pela presença mesmo. Falou, pessoal. Um abraço, querido. Tchau, tchau.